Graças e paz a todos. Gostaria de tratar com vocês um pouco hoje sobre a prática do jejum, olhando nas Sagradas Escrituras, o que ela nos ensina acerca dessa prática espiritual na vida do cristão. O fato é que após permanecer fora da pauta das igrejas reformadas, a prática do jejum volta ao discurso dos líderes religiosos e até mesmo dos líderes políticos novamente neste tempo de pandemia. Porém, é importante que, antes de mais nada, o cristão entenda à luz das Escrituras o que é o jejum, seus princípios e benefícios para a vida do cristão no seu relacionamento com Deus e na sua vida pessoal. Havemos de iniciar definindo que o jejum é a abstinência voluntária de alimento, seja por tempo parcial ou por tempo total, por um período definido e também por um propósito específico. Atualmente, há dois extremos na realidade da igreja brasileira com relação ao assunto. Por um lado, nós temos aqueles que não dão nenhum valor à prática do jejum. Porém, em contrapartida, há aqueles que se excedem na sua ênfase. Segundo o teólogo e escritor Richard Foster, em seu livro Celebração da Disciplina, essa realidade que nós vivemos hoje com relação ao jejum dá-se pelo fato de que o jejum foi submetido a rígidas regulamentações no período da Idade Média, o que dificultou a prática do mesmo. Mas também o jejum foi desestimulado pela mídia, a qual afirma que o fato de restringir-se de alimentos prejudicará a nossa saúde. Então, neste contexto, o tema jejum cristão ficou num vácuo entre os anos de 1861 e 1954, um período de quase 100 anos, sem que o tema fosse tratado por meio de livros ou estudos. Portanto, entende-se que foi o homem que tornou a prática do jejum irrelevante, haja vista que na Bíblia a prática do jejum pode ser percebida de forma bem acentuada, conforme eu gostaria de destacar para vocês agora no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o jejum era praticado como sinal de que a pessoa está experimentando uma grande tristeza. Aquele que jejua está afirmando que está afligindo a si mesmo ou a sua alma, afligindo o seu íntimo. Destaca-se que era possível jejuar em favor dos seus inimigos, rogando a Deus a que os leve ao arrependimento, conforme fez o rei Davi no Salmo de número 35, dos versos 13 ao 14, aonde Davi declara que está afligindo a sua alma em favor dos seus inimigos. No segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, vê-se Davi jejuando em favor do filho ilegítimo com Betseba, que se encontra enfermo. Também, diante de uma decisão difícil, era costume praticar-se o jejum, assim como fez Esther quando precisava alcançar o favor do rei, no livro de Esther, capítulo 4, verso de número 16, e assim como fez Neemias antes de consultar o rei. Neemias, capítulo 1 e 2. O indivíduo também podia interceder com súplicas e jejum em favor de toda uma nação, assim como fez Daniel no capítulo 9, versos 3 a 19. Mas também convocava-se a nação a jejuar nas épocas das piores crises, tais como em tempos de guerra, pragas, ameaça militar e a morte de um rei. Nós temos o exemplo de reis que convocaram o povo, convocaram o jejum nacional. É o caso do rei Josafá, que no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao 29, frente à invasão que Jerusalém estava por sofrer, convoca um jejum nacional. Mas também nós temos o rei Joaquim, que no tempo que os babilônicos cercaram Jerusalém, ele também convoca um jejum nacional. Já o profeta Joel conclamou o povo ao arrependimento,
isso por meio de um jejum também e clamor diante de Deus. Joel capítulo 2, de 12 a 14. E nós temos também os ninivitas, que ao ouvirem a pregação de Jonas, proclamaram um jejum e se arrependeram. Jonas capítulo 3, de 5 a 10. Em todas essas passagens citadas, e também naquelas que não foram citadas, nota-se que o jejum foi praticado de forma voluntária, pois na verdade no Antigo Testamento não há ordenança direta da parte de Deus para a prática do jejum. Porém, somente no livro de Levítico, capítulo de número 16, dos versos 29 a 31, e capítulo 23, dos versos 27 a 32, é que o jejum está sendo estipulado por Deus como sendo de caráter obrigatório, passando então a fazer parte do calendário judaico como o dia da expiação. Em outras palavras, Deus estipula que uma vez por ano o povo deveria reunir-se para clamar, para jejuar diante de Deus, clamando pela misericórdia dele. Era quando o sacerdote oferecia um sacrifício uma vez por ano em favor do pecado ou dos pecados da nação. E, portanto, a nação deveria jejuar e buscar a Deus. Nos textos citados, a expressão utilizada para indicar o jejum é afligir a alma. Logo, o povo só tinha a obrigação de jejuar nesta data, no dia da expiação. As demais ocorriam voluntariamente, sendo certo que a prática do jejum estava atrelada à prática da oração. Pois da mesma forma que ao abster-se do alimento, a pessoa por meio do seu corpo sentiria a necessidade de alimentar-se fisicamente, ela deveria sentir a mesma fome e necessidade de buscar a Deus, alimentando-se espiritualmente. O reverendo Augusto Nicodemos fala que o jejum, ele nos prepara para a oração. O jejum prepara o nosso coração para estarmos diante de Deus, buscando a sua face, buscando dele, aprendermos. De igual modo, encontra-se no Novo Testamento várias citações da prática do jejum. E gostaria de citar algumas, iniciando-se pelo Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso de número 21, onde o jejum é apresentado como uma arma que, junto com a oração, nos prepara para a batalha espiritual. É a ocasião em que Jesus expulsa, pelo poder da sua palavra, o espírito de um menino, e os seus discípulos já haviam tentado fazê-lo e não conseguiram. E ao perguntarem para Jesus por que não conseguiram, Jesus responde a eles que há certa casta de demônios que só saem com muito jejum e muita oração. Mas também em Lucas, capítulo de número 2, verso de número 37, nós vemos que ao narrar que Ana não saía do templo, pois ela ficava a orar e a jejuar com frequência, nós percebemos que a prática do jejum era presente na vida desta serva do Senhor. Na descrição de Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 12, nós temos o início do ministério de Jesus, onde ele, após ser batizado pelo Espírito Santo, após estar cheio do Espírito Santo, ele jejua por 40 dias e 40 noites, momento em que logo após ele será tentado pelo diabo. Então nós vemos Jesus praticando o jejum para preparar-se para o início do seu ministério. E é interessante que em mais nenhum momento nas Escrituras nós vemos relatos de Jesus jejuando. Somente vemos relatos de Jesus orando. Ao observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja praticando o jejum em Atos capítulo 13, verso 2, com o intuito de adorar a Deus. Também vemos a igreja jejuando em Atos 13, verso 3, a fim de buscar a orientação de Deus para enviar os comissionados,
mas também em Atos capítulo 14, verso de número 23, quando da escolha de presbíteros. Nas cartas paulinas, nós encontramos menções do apóstolo Paulo ter realizado o jejum, descrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, dos versos 3 ao 5, e segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, do verso de número 23 ao verso de número 27. Fica claro, então, que no Novo Testamento não há, de forma direta, nenhuma ordenança para a prática de jejum por meio de Jesus. Porém, em alguns textos, Jesus deixa claro que possuía expectativas que a prática do jejum fosse ou fizesse parte da vida da igreja. A expressão que nós encontraremos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, quando Jesus inicia dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celeste. No capítulo de número 6, então, de Mateus, nós vemos um momento onde Jesus, ao descrever a vida piedosa que um judeu deveria ter por meio das práticas devocionais, Jesus coloca ao lado da oração, Jesus coloca ao lado da prática de dar esmolas, Jesus coloca a prática do jejum. E olhando para esse texto, então, nós entendemos que um judeu piedoso, ele deveria ser um homem que tinha uma vida de oração, um homem que socorria ao próximo na sua necessidade, mas a um homem também que declarava a sua necessidade de Deus e buscava a presença de Deus, principalmente por meio da prática do jejum. Assim, por meio desse texto, é como se o jejum indicasse algo real e presente na vida do cristão, na vida da igreja. É algo que está sendo incorporado no dia a dia, na vida devocional do seguidor de Jesus. Jesus não deixa claro que essa é uma ordenança. E também não deixa claro quantas vezes o jejum deveria ser feito, esclarecendo que os fariseus eles jejuavam 2 dias por semana, segunda e quinta-feira, mas isso eles faziam por conta deles. Isso nós podemos ver no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, verso de número 12. E quando nós falamos que Jesus tinha expectativas a nosso respeito, que jejuássemos, nós podemos ver justamente neste texto do Mateus capítulo 6, do verso 1 em diante, a partir do momento que Jesus usa a expressão quando. Primeiramente ele coloca, quando pois deres esmolas. O Senhor Jesus está nos colocando aqui que ele tem expectativas. Ele sabe que daremos esmolas. Mas também, ao falar sobre a oração, ele usa a expressão quando. Verso de número 5. E quando orardes, em outras palavras, Jesus, ele sabe que oraremos. E ao iniciar a fala sobre o jejum, Jesus também usará a expressão quando. Quando jejuardes. Em outras palavras, apesar de Jesus não estar ordenando a prática do jejum, ele tem expectativas de que o jejum será incorporado na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa busca por Deus. E é interessante que, semelhantemente, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versos de número 14 e 15, quando Jesus é interpelado pelos fariseus e os discípulos de João Batista, o porquê ele e seus discípulos não jejuavam, Jesus, fazendo uso da imagem de um casamento, do acontecimento de um casamento, ele explica que a presença do noivo é para trazer celebração e alegria para os convidados. E o jejum praticado pelos fariseus, o jejum praticado pelos discípulos de João Batista, trazia um tom de tristeza, haja vista que o jejum
ele tem essa entonação de afligir a alma. Em outras palavras, Jesus diz aos fariseus, diante deste questionamento do porquê ele e seus discípulos não jejuavam. E então Jesus explica que é porque eles deveriam se alegrar, pois o Messias havia chegado, e não demonstrarem tristeza por meio do jejum. A resposta de Jesus é clara aos fariseus e aos discípulos de João Batista. Nós não estamos jejuando. Os meus discípulos não estão jejuando porque eles estão alegres. O reino de Deus iniciou-se aqui neste mundo. O Messias está entre vocês. O noivo está presente. Não há motivo para tristeza. Mas, ao mesmo tempo, Jesus indicará, ainda nesse contexto, deixará claro que chegaria o dia em que ele não mais estaria presente entre nós, entre os seus discípulos. Daí sim, então sim, os convidados haveriam de jejuar, expressando então uma tristeza profunda pela partida do noivo e ao mesmo tempo declarando o desejo da sua volta. Jesus então complementa a resposta dada aos fariseus e aos discípulos de João Batista, dizendo: hoje nós não estamos jejuando, porque nós estamos alegres. O Messias está entre vocês, o noivo está aqui, é tempo de celebrar. Porém, Jesus deixa claro que chegaria um dia, após a sua partida, que o jejum seria vivido, seria participado na parte devocional dos seus discípulos e na nossa vida, pois expressaríamos uma tristeza profunda pela partida de Jesus e pelo desejo profundo de tê-lo conosco novamente. Então, por mais uma vez, apesar de não ordenar o jejum, Jesus expressa que sabia que um dia o jejum seria praticado pelos seus. O teólogo William Hendricks afirma que é como se Jesus dissesse: os assistentes do noivo jejuando enquanto a festa está em andamento. Que absurdo! Os discípulos do Senhor de luto, enquanto seu mestre está realizando obras de misericórdia e enquanto palavras de vida e beleza gotejam nos lábios. Que coisa mais absurda! Pois chegará o dia em que eles realmente jejuarão. Por mais uma vez, fica afirmado e fica claro que o jejum não é uma ordenança por parte de Jesus. Porém, Jesus tem expectativas e Jesus sabia que um dia a prática seria incorporada na nossa vida devocional. Por fim, Jesus deixa claro que o único jejum que se podia derivar da lei de Deus era aquele vinculado ao dia da expiação, que já foi citado no livro de Levítico, capítulo 23, 27, e que fora desse contexto, o jejum seria praticado de acordo com a vontade e necessidade de cada um. Jesus está expressando aquilo que nós já comentamos acerca do Antigo Testamento. O jejum é praticado de forma voluntária. É algo entre nós e Deus. Outra questão a considerar-se é quanto ao propósito do jejum, pois é forte a tentação de utilizarmos o jejum como sendo algo para conseguir com que Deus faça aquilo que desejemos. O jejum não deve ser jamais utilizado como uma moeda de troca com Deus. Richard Foster diz que é preciso que o centro do jejum seja sempre Deus e que a intenção seja sempre glorificar o Pai que está nos céus. Ao falar sobre o jejum, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, escreve: nossos períodos de jejuns e oração no tabernáculo têm realmente sido dias de enlevo espiritual. Nunca os portões do céu se abriram tanto, nunca nosso coração ficou mais próximo do centro da glória de Deus. Por essa declaração de Spurgeon, ele deixa claro que o jejum
ele deve estar voltado somente, unicamente, exclusivamente para aproximar-se de Deus, para encher-se de Deus e para contemplar a glória de Deus. Com relação aos propósitos, destaca-se que Richard Foster afirma que o jejum traz consigo propósitos secundários, como, por exemplo, o fato do jejum revelar as coisas que nos controlam, trazendo à tona o que há em nosso coração, pois na ausência da comida descobriremos que Deus nos sustenta por meio da sua palavra, pois jejuar é banquetear-se em toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui é que o jejum, além de ter um propósito principal, que é glorificar a Deus, que é exaltar a Deus, e assim passarmos a conhecermos mais da glória de Deus, da pessoa de Deus, o jejum também possui propósitos secundários, que quando nós jejuamos, nós ficamos frente a frente com aquilo que há em nosso coração. Pois no momento da abstinência da comida, nós realmente conseguiremos meditar com mais profundidade quem somos nós, frente à opressão que estamos passando por conta da necessidade de comida. E serão exatamente nesses momentos que a palavra de Deus virá de encontro a essas realidades na nossa vida. Ou seja, o nosso coração começará a realmente mostrar o que ele tem lá dentro no tempo de jejum. Então esse propósito secundário, ele vem exatamente para nos desnudar frente ao Senhor. E então, neste tempo de abstinência de alimento, nós começaremos a nos defrontarmos com a palavra de Deus, ou sermos confrontados com ela. E então realmente chegaremos à conclusão que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O jejum, então, além de exaltar e glorificar a Deus, ele faz com que nós estejamos diante das nossas imperfeições, diante dos nossos pecados, diante daquilo que precisa ser mudado. E assim será um tempo de reflexão, um tempo de arrependimento, um tempo de mudanças diante do Senhor. John Piper nos fala que o coração do jejum é o desejo e significa envolver o nosso estômago onde o nosso coração está. Em outras palavras, ele está dizendo a mesma coisa. Quando o nosso estômago dói, o nosso coração mostrará quem realmente ele é e o que ele tem dentro dele. Comparando-se então com a palavra de Deus. Com relação a essa questão do propósito do jejum, nós veremos ainda no texto de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 16, que os fariseus faziam o jejum com o propósito errado, pois eles faziam o jejum, praticavam o jejum com o intuito de serem vistos, e isso os tornavam hipócritas. Mateus capítulo de número 6, verso de número 16, o Senhor Jesus diz o seguinte: quando jejuardes, não vos mostrareis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus deixa claro aqui que se não tomarmos cuidado, podemos perder de vista o real propósito do jejum, assim como os fariseus perderam, ao fazerem jejum simplesmente para serem notados, para serem exaltados, para serem elogiados. Mas no livro do profeta Isaías, também, capítulo de número 58, verso 3 em diante a 5, nós vemos o momento onde o povo questiona Deus. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso?
Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? No capítulo então de número 58 de Isaías, nós vemos um momento onde o povo questiona se Deus não estava vendo o jejum que estava sendo feito. E eles obtêm a resposta da parte de Deus, que o propósito com que eles estavam realizando o jejum estava desalinhado com os propósitos de Deus. Pois o texto está deixando claro que o povo estava simplesmente deixando de comer. E não estavam buscando a Deus em oração, não estavam afligindo a alma diante do Senhor. Porque no dia em que eles se separavam para fazer o jejum, eles iam cuidar dos seus próprios interesses. Eles iam cuidar das suas vidas. Simplesmente passavam fome durante o dia, porque o objetivo maior, que era buscar a Deus, clamar a Deus, não estava sendo praticado. Mas não somente isto, eles não somente deixavam de comer e deixavam de buscar a Deus em oração. O pior é que eles também, enquanto jejuavam, eles se envolviam em brigas, se envolviam em rixas e praticavam a injustiça. E esse tipo de jejum, Deus está deixando claro que não é aceitável aos olhos dele. Verso de número 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com o junco e estenda debaixo de si um pano de saco? Chamaria isto de jejum, de aceitável ao Senhor? Jejum não é simplesmente deixar de comer. Jejum não é simplesmente tirar um dia para abster-se de alimentos, mas continuar cuidando dos nossos próprios interesses, vivendo a nossa vida normalmente. Jejum não é para simplesmente deixarmos de comer e continuarmos a praticar a injustiça, continuarmos brigando, continuarmos com rixas, continuarmos com coisas que desagradam a Deus. Não, Deus está dizendo aqui, esse tipo de jejum não me agrada. Pois para Deus, o jejum válido é aquele que gera transformação de vida, onde a pessoa que busca a Deus deixa-se trabalhar pela palavra e, ao enxergar suas falhas, arrepende-se e volta-se para Deus. É exatamente o que fica claro no capítulo de número 58, aqui do texto, a partir do verso 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do seu semelhante? Deus está deixando claro aqui que o jejum que o agrada não é simplesmente aquele que nós deixamos de comer, mas o jejum que o agrada é aquele que traz transformação para a nossa vida. É aquele que traz mudanças, é aquele que nos leva a realmente a uma vida de santificação, voltar-se para Deus. Mas por fim nós constatamos que o jejum, ele traz para a vida do adorador, que o pratica, benefícios. Conforme é citado por Jesus no texto de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 18 do nosso texto, onde nós veremos aqui. E com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Jesus deixa claro por meio deste texto que quando nós praticamos o jejum que agrada a Deus, quando nós praticamos o jejum com o fim de nos aproximarmos de Deus,
com o fim de transformarmos a nossa vida. O Pai que nos vê em secreto, Ele nos recompensará. Assim também como Jesus nos mostra no versículo de número 1 do capítulo de número 6, que quando nós praticarmos a vida devocional diante de Deus da forma como ela deve ser, nós teremos galardão junto ao Pai Celeste. Então, nós vemos por meio deste texto que, de alguma forma, nós seremos abençoados quando praticarmos o jejum de forma correta. De igual modo, em Mateus capítulo 9, versos de número 16 e 17, Jesus afirma que quando o jejum fosse praticado de forma correta, a nossa vida também será transformada. A nossa vida passará por um tempo de renovação, de restauração. Nós nos veremos diante da alegria. Quando ele diz: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em outros velhos. Do contrário, rompem-se os outros, derrama-se o vinho, e os outros se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Jesus, então, após falar de uma vida de oração, após falar de uma vida de socorro ao próximo, e após falar de uma vida de prática de jejum, ele termina esse trecho dizendo que seremos transformados, seremos restaurados, de tal maneira a que o vinho novo que ele colocar dentro de odres velhos não suportaria então esses odres. Por isso os odres velhos seriam transformados em odres novos. Como nós vimos aqui no final do verso de número 17, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. E então o jejum, por mais uma vez, nós vemos que ele traz transformação para a nossa vida. Além também daquilo que já foi citado, que o jejum é uma arma poderosa na guerra espiritual, conforme citado em Mateus 17, verso de número 21. Para o profeta Isaías, quando o jejum agrada a Deus, bênçãos vêm sobre a vida do adorador. E isso no capítulo de número 58 fica claro a partir do verso de número 8, onde a utilização do advérbio então é utilizado de forma conclusiva, apontando para os benefícios obtidos por meio do jejum que agrada a Deus. Então nós vemos em Isaías 58 que quando o jejum é realizado da forma que agrada a Deus, Deus começará a dizer: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a tua glória do Senhor será a tua retaguarda. Verso 9, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo de que ameaça o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas, e a escuridão será como meio-dia. Verso 14, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, por meio do profeta Isaías, vemos também que quando o jejum é praticado de forma correta, seremos, de certa forma, abençoados por Deus. Não porque o jejum é meritório, mas porque nós obteremos a aprovação de Deus. Estaremos praticando o que Deus deseja, da forma correta, com os propósitos corretos, no tempo correto. Então nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida a partir dessas citações, desse estudo feito sobre a prática do jejum. A primeira delas, jejuar faz parte das disciplinas espirituais que proporcionam a nossa edificação. Nós vimos tanto no Antigo como no Novo Testamento
que realmente não há uma ordenança clara para que o jejum, a prática do jejum seja realizada. Mas nós vemos também de forma clara que, apesar de não ser uma ordenança, a prática do jejum faz parte de uma disciplina espiritual que nos proporciona crescimento, edificação e transformação de vida. Em segundo lugar, entendemos que jejuar é separar tempo para buscar a Deus em oração, levando-nos a perceber o quanto nós estamos agarrados às coisas deste mundo. Jejuar é afligir a alma diante de Deus. É quando nós deixamos de comer e passamos a realmente passar por um tempo de aflição por conta da fome, da necessidade do alimento, que nós percebemos o quanto nós estamos presos às coisas deste mundo. O jejum também, em terceiro lugar, visa a transformação de vida e não apenas uma prática religiosa. Nós vemos por meio da vida dos fariseus que o jejum para eles era apenas uma prática religiosa, mas ao olharmos para a palavra de Deus, nós vimos que o jejum é uma poderosa arma, é uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus para transformar, para trazer mudanças na nossa vida. Em quarto lugar, o jejum tem como objetivo nos aproximar de Deus e não nos fazer sermos exaltados. O jejum deve nos levar para a presença de Deus, para que Deus nos veja e não para que o homem nos veja. Em quinto, a igreja deve convocar os membros para jejuar em ocasiões especiais. É o que nós vimos no Antigo Testamento, onde os reis convocavam a nação ao jejum nacional em ocasiões especiais. E isso está previsto na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, no item de número 5, onde está descrito que o jejum deve ser usado de maneira extraordinária, assim como ações de graça. Então, a prática do jejum, a igreja deve separar datas especiais, como eleição de pastores, eleição de presbíteros, eleições governamentais, tempos de crise, tempos de praga. A igreja deve sim fazer uso da prática do jejum e convocar todo o povo a jejuar. Então, por fim, a dica que deixamos aqui, a orientação que deixamos aqui é: experimente fazer o jejum bíblico, a fim de aproximar-se mais de Deus, sendo certo que, se o jejum for realizado com os propósitos corretos, da forma correta, e tendo a aceitação de Deus, nós experimentaremos, da parte de Deus, as transformações provenientes dessa aceitação. O Senhor Jesus deseja ver essa prática em nossa vida. E é uma prática que realmente vale a pena, pois nos fará nos aproximarmos mais de Deus e então declararmos para Deus: eu preciso do Senhor, eu desejo o Senhor, eu quero o Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém.